Amém. Glória a Deus. Um bom dia a todos, a paz do Senhor, né? Glória a Deus, né? Maravilhoso entrar aqui nessa live e já sentir a alegria, né? Muito bom ver o Júlio de volta. Essa alegria, né, que o Senhor tem dado ao Júlio, usado ele para contaminar a gente. É algo bom da parte do Senhor, né? E a gente fica muito feliz. Como a Lília orou, né, esse mês específico de janeiro, nós vamos estar abordando o tema sobre oração, né, esse mês de janeiro todo. E ela colocou como tema nos braços do Pai, o tema geral, né? E hoje nós vamos falar sobre Me Ensina, Senhor, que seria o subtema, né? E eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, Me Ensina, Senhor, a orar, né? E quem de nós não temos o desejo de estarmos no braço do Pai, né? Todos nós, esse tem que ser o desejo do nosso coração, estar nos braços do nosso Pai, do nosso Senhor, Jesus, né? O nosso amado, o amado das nossas almas. Precisamos cultivar isso em nossos corações, porque esse é o desejo do Pai para nossas vidas, né? E foi para isso que ele nos criou, para nós adorarmos, para nós sermos filhos, e foi para isso que ele nos salvou também, para trazer de volta essa comunhão nossa com o Senhor. Nós precisamos dessa disciplina sobre as nossas vidas. É um privilégio, né? É um privilégio a gente poder ter esse acesso ao Pai através da oração, é um privilégio a gente estar no braço do Pai. Não é peso, não é nada difícil, né? É simples, é simples. É porque muitas vezes a gente que complica, né? Mas é simples e é um privilégio. Foi para isso que Deus nos salvou. E o texto que nós vamos estar falando é o texto de Mateus, capítulo 6, né? Só que eu quero, só para dar a introdução, ler, que é o mesmo texto, só que esse versículo se encontra em Lucas 11:1. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Depois nós vamos lá para Mateus, capítulo 6. Diz assim, Lucas 11:1 fala assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Né? Então, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero orar mais um pouquinho com você. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus, para poder, Jesus, adorar a Ti, Senhor, em unidade, longe, mas, porém, Senhor, em unidade de espírito, Pai. Estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome. E também, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, porque somos necessitados, Senhor, de ti, da tua palavra. Obrigada, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui hoje ministrando, Senhor, a tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos envolver com a tua presença, com a tua glória, nos dando entendimento da tua vontade e do teu querer. E declaramos, Pai, que esse ano de 2025 teremos uma vida de intimidade, Senhor, maior contigo, Pai, com entendimento, Pai, com desejo no nosso coração, Pai. Declaramos, Pai, que esse ano será um ano de aprendizado na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Possamos juntos crescer em unidade, Senhor, podendo, Senhor Deus, te servir e te adorar, dar-te a honra, a glória devida ao teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Glória a Deus, né? Então, ninguém melhor do que Jesus, né, para nos ensinar, ninguém melhor do que o Mestre para nos ensinar a orar, a ter essa comunhão com o Pai. E além do exemplo, né, que Jesus nos deixa na sua palavra, de uma vida de comunhão e de intimidade que ele tinha com o Pai, aqui, quando ele
passou pela terra, né? Nós temos hoje o Espírito Santo do Senhor em nós que nos ensina. Além do exemplo de Jesus, ele não nos deixou órfão, né? E hoje eu e você, nós temos essa presença em nós, a presença do Espírito Santo do Senhor, que no momento em que nós estamos orando, nós somos ensinados por ele, nós somos conduzidos por ele, né? E é maravilhoso quando você coloca a oração como uma prática na sua vida, porque você começa a ser conduzido pelo Espírito Santo. E quanto mais você pratica, a oração é prática. Crescimento em oração, em comunhão, intimidade é prática, amado, não tem jeito, né? E quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos disciplinamos na oração, temos o nosso momento com o Pai, mais você vai crescendo em oração, porque isso a gente não é de nós mesmos, né? A palavra do Senhor diz assim que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Há momento que nós não temos palavra de nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos conduzindo, ele vai nos ensinando, ele vai nos direcionando, na sua palavra, né? Então é maravilhoso. Então ninguém melhor como mestre, né? Então os discípulos, com certeza, eles tinham eles oravam, eles eram judeus, né? Eles tinham a prática deles, mas eles viram no mestre algo diferente, né? Algo diferente na vida de oração e de comunhão com o mestre. E você vai ver aqui que a única coisa que eles pedem, impressionante, que eles não pedem para Jesus ensinar eles a pregar, né? Mas eles pedem, Senhor, nos ensine a orar. Por quê? Porque a oração é primordial, porque a oração é a comunhão com Deus. O Senhor Jesus diz assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Então a oração é nós estarmos com o Senhor para aprender do Senhor, para receber do Senhor, para termos a direção. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. É a comunhão com o Senhor, né? Então, a oração, antes de tudo, ela é primordial. Estar com o Senhor, estar com o Rei dos Reis, com o Senhor da obra, com o Deus que tem o poder para nos dar, né? E tudo isso nós conseguimos na oração, essa comunhão, essa intimidade, o poder de Deus, para que a gente possa fazer a obra dele, para que a gente possa ter uma vida de santificação, para que a gente, antes de qualquer coisa, né? Paulo fala a Timóteo, orem, orem, né? Orem sem cessar, tenha esse estilo, a oração, essa comunhão com o Pai, essa intimidade com o Pai. E o Senhor, ele não só nos chama a comunhão, mas ele nos chama a ter intimidade com ele, né? Porque a comunhão com o Senhor nós já temos através de Cristo Jesus. Nós temos a comunhão com o Pai através de Cristo Jesus. Nós já temos. Mas o Senhor nos chama a essa intimidade, a estar nos braços dele, recebendo dele, sendo fortalecido, sendo agraciado, sendo curado na nossa alma, né? Sendo perdoado, enfim, tudo isso nós recebemos no ambiente de oração. E agora eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 15, porque é nesse texto que nós vamos falar um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus, a oração. Mateus, capítulo 6, do 5 ao 15, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, né? Ou com vãs repetições, né? Em outras versões falam, né?
pois eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que lhes pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. Então, aqui a gente vê Jesus, então, após o discípulo pedir para que ensinasse ele a orar, então Jesus começa então a ensinar. E Jesus, então, assim, quando ele começa a ensinar a orar, ele aconselha duas coisas aqui. Primeiro, ele aconselha a não orar como os hipócritas. E também ele aconselha a não orar como os gentios, né? Porque os hipócritas é aquele que ele ora somente no momento que ele está no meio de pessoas. E começa a orar de voz alta, orar bonito, né? Esses Então, são os hipócritas. Deus é quem conhece o coração de cada um, né? E só entendi. para chamar atenção, para ser ouvido, né? Mas na verdade, só são Eles não têm palavras uma marca jogadas de ao ter vento. panela lá, Na né? Fazer verdade, pressão, tudo. não Frigideira, vivem né? aquilo que está orando, né? E não tem vida com Deus, né? São pessoas hipócritas, né? Pessoas falsas, mas estão lá. Então Jesus está falando assim, olha, não orem como os hipócritas, porque eles oram para receber, para que o homem veja, né? Ele não é uma oração sincera diante do Pai. E o Senhor Jesus fala assim: "E eu digo a vocês que eles já receberam a sua plena recompensa, né? Que é o que? A recompensa dos homens, o elogio dos homens, né? Porque do Senhor não vai receber, porque o Senhor conhece o coração. Então, Jesus, ele aconselha os discípulos: ó, não orem como os hipócritas. E segundo, não ore como os gentios, que fica repetindo, 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 repetindo a mesma coisa diante ali nas suas orações, achando que nas suas repetições é que vai receber alguma coisa. Mas Jesus, quando ele começa a ensinar, ele fala: orem como filhos. O Senhor fala assim: olha, não ore como os hipócritas e não ore como os gentios. Orem como filhos do Senhor e em um lugar secreto, né? Ele diz assim, mas quando você orar no verso 6, ele fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, duas coisas que ele ensina, orem como filhos, ele está falando, ore ao seu pai. Quando ele fala, ore ao seu pai que está em secreto, ele está falando, orem como filhos, não como hipócritas, nem gentil, filhos adotados, né? Filhos que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ore como filhos. E ele diz em um lugar secreto. Isso não significa que nós não podemos orar, né, no lugar público, nós podemos orar, né? Então, orem como filhos. Vocês devem orar assim, Pai nosso, né? Nosso direito glorioso, querido, diante do Pai. Nós podemos orar diante do Senhor como filho. Eu quero te dizer, se você é filho, você tem esse privilégio de estar diante do Senhor. E em um lugar secreto. Em um lugar secreto significa um lugar de intimidade, um lugar onde você pode falar para ele sem medo, um lugar onde você pode conhecer o coração do Pai e aonde o Pai pode conhecer o teu coração. Por quê? O Pai pode conhecer o teu coração, porque é nesse lugar de intimidade que você vai poder falar aquilo que você não tem coragem de falar nem para o seu melhor amigo, nem para o seu cônjuge. Nesse lugar de intimidade, é o lugar onde você pode falar com o Pai e ele vai conhecer o seu coração. E é o lugar onde você vai conhecer o coração do Pai, porque o Pai, ele revela o seu segredo àqueles que o temem, né? É como um casal.
né? Um casal, ele pode ter comunhão, pode estar junto, mas ele pode não ter intimidade. E um casal, quanto mais intimidade tem, mais ele conhece um conhece o coração do outro, né? Nós ali, irmãos, nós temos comunhão, mas tem muitos que a gente não tem intimidade, né? Eu tenho comunhão com todos vocês, mas eu não tenho intimidade com todos vocês, ou seja, eu não conheço, mas quando a gente senta, a gente tem mais tempo junto, ali, de, né, mais intimidade, aquele momento que você pode falar da sua vida para mim, aquele momento que eu também abro, né? Às vezes eu estou ali tendo um momento de comunhão maior e de intimidade com uma irmã, e às vezes ela até se assusta quando eu falo alguma coisa assim do meu coração, que ela fala, nossa, Leda, eu não sabia que você era assim, nossa, eu não sabia que você tinha esses medos, né? E eu falo, vai me conhecendo, né? Então, quanto mais perto do Senhor, quanto mais. E esse lugar de intimidade, o Senhor, esse lugar secreto, o Senhor espera que eu e você tenhamos, querido. Esse lugar de secreto aqui que Jesus fala, é aquele momento que eu e você precisamos parar, sabe? É como uma família, é como um casal. Existe um momento que você vai ter que parar para dar atenção para sua esposa, e a sua esposa vai ter que parar para ter um diálogo, para ter uma intimidade maior, não é verdade? Porque não é só viver debaixo do mesmo teto. Você precisa ter intimidade, você precisa conhecer. Tem gente que nem conhece o seu cônjuge porque não conversa, não tem intimidade. Não sabe nem o que gosta, o que não gosta, né? Se for fazer uma gincana, tem mulher que vai ficar perdida, não sabe nem o que o marido gosta. E tem marido que vai ficar perdido, não sabe nem o que a mulher gosta, né? Porque falta intimidade. E o Senhor deseja revelar o segredo do seu coração para nós, né? O Senhor deseja nos abençoar, nos derramar, né? Dessa recompensa que ele fala que o Pai que está em secreto, ele nos recompensa, né? Então, o lugar secreto que Jesus fala de fechar a porta é esse lugar de intimidade, onde você fica a sós com ele, né? Um momento onde nós paramos tudo, é aquele momento, é necessário, querido, é necessário. E isso requer disciplina. A oração, ela é uma das disciplinas espirituais, é disciplina, não é? Em tudo na nossa vida a gente não tem disciplina. A gente tem disciplina para tudo, né? A gente agora está no feriado, aí a gente sai da nossa rotina, nossa, fica tudo maluco, né? Você não sabe nem que dia é hoje. É uma loucura, você não vê a hora de voltar, sabe? Por quê? Porque você já está disciplinado aquilo, né? Você já está disciplinado a comer naquela hora, acordar naquela hora, é uma disciplina, né? Nós criamos um hábito. Assim é a oração na nossa vida, sabe? Assim é a oração. Precisamos nos disciplinar. A oração ela é essencial para toda a nossa vida, para tudo aquilo que nós fazemos durante o dia, cada decisão da nossa vida. Então, é necessário. Então, quando Jesus fala de lugar secreto, de nós estarmos ali, é aquele momento que nós devemos e precisamos parar. E na nossa correria, né, que nós temos hoje, mas nada, querido, nada pode tirar. Não deixa que nada venha tirar isso de você, porque isso é essencial, essencial. Jesus, ele é a essência da nossa adoração, do nosso dia a dia, né? Então, ore como filho, você já é filho, porque você foi adotado através do nosso Senhor Jesus, né? Então você já é filho, a palavra de Deus nos garante isso, e esse acesso ao Pai como filhos é para todos os filhos, é para todos, todos que o receberam como seu Senhor e seu Salvador, é todo, não é para qualquer um, né? O Júlio estava brincando no começo falando da nata, né? Não, querida, todos nós, não é só para as natas, tá? Esse acesso ao Pai, esse lugar de intimidade, é para todos os filhos, e esse é o desejo do Pai para mim e para você, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E dos versos 9 ao 13, nós temos aqui alguns assuntos de oração. E primeira coisa que orem como adoradores. No versículo 9 fala: santificado seja o teu nome. Então, quando você for orar, orem como filhos e orem como adoradores, adoradores do Senhor. Os adoradores, querido, quando eles vão orar,
Os adoradores se preocupam em agradar a Deus, o coração de Deus e não a si mesmo. Quem é o verdadeiro adorador, quem é o verdadeiro filho, quando ele vai orar, na oração é Pai, santificado seja o teu nome. Você sabe o que significa isso? É quando você vai orar, um adorador, ele se preocupa em agradar o coração de Deus. Um adorador, ele ora preocupado com o coração de Deus e não dele mesmo, né? Por isso não é como os gentios que vão só atrás das bênçãos, só vão atrás da mão do Senhor. Não, o adorador, quando ele vai orar, é Pai, santificado seja o teu nome. Pai, que a minha atitude seja para te honrar, né? Um adorador, ele tem o desejo de honrar o nome do Senhor com toda a sua vida. E esse é o momento do quebrantamento, esse é o momento da entrega do eu, esse é o momento do abrir mão, esse é o momento da rendição. Rendição. Vocês se lembram quando Moisés ele feriu a rocha e Deus falou para Moisés, Moisés, você não vai entrar, Moisés, nem você e nem Arão. Sabe por quê? Porque vocês não santificaram o meu nome. A atitude de Moisés e Arão deixou de santificar o nome do Senhor, né? Então, orem como um adorador do Senhor, aquele que deseja agradar o coração do Pai, aquele que se achega diante do Pai e diz, Senhor, sonda o meu coração, sabe? O quebrantamento é a chave, é a rendição diante do Senhor. Pai, a minha preocupação aqui na minha oração é glorificar o teu nome, Senhor. Espero que vocês estejam me entendendo. Então, que os verdadeiros adoradores, são aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Quando aquela multidão rodeava Jesus, Jesus sabia exatamente quem cria nele e quem não cria. Jesus sabia ali quem é que estava indo atrás realmente de conhecê-lo e de se entregar a ele. E Jesus sabia quem estava ali só porque queriam as bênçãos, né? E não há nada de errado de você buscar a bênção do Senhor, não é sobre isso que eu estou falando, né? Mas quando você orar, ore como um adorador, é isso que Jesus está ensinando. Pai, que santificado seja o teu nome. E a segunda coisa, aqui, outro assunto, é ore como submissos e servos. Quando Jesus ensina aqui, olha, quando vocês orar, ore assim, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é orar como pessoas submissas e como servos, né? E é muito importante falar isso, irmãos, porque hoje tem muitas pessoas achando que quando chega diante de Deus, merece alguma coisa. E tem muita gente determinando a Deus o que tem que fazer. Tem muita gente, quando vai orar, acha que Deus é servo. Deus não é servo, Deus é Senhor. Temos o privilégio de estar diante do Pai como filhos em oração. Oração é um privilégio, mas nunca devemos nos esquecer como nós devemos nos achegar diante do Senhor, né? Como submissos e como servos. Senhor, não é a minha vontade. Veja, Jesus fala: venha o teu reino, né? Como submisso, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, que seja o Senhor reinando sobre a minha vida. Não é o meu reino, não é a minha casa, não é a minha vontade, não é o meu, né? Não é chegar achando que tem direito de alguma coisa, porque nós não temos direito de nada, amado, é puramente graça, né? Somos filhos de Deus pela graça do Senhor. E isso deve nos constranger, a bondade do Senhor deve nos levar a nos render aos pés dele e dizer que amor é esse, sabe? É entrar diante do Senhor. Então, quando você for orar, ore como uma pessoa submissa e como servo. Nunca se esqueça que Ele é o Senhor e nós é que somos os servos, né?
Infelizmente, tem muitas pessoas achando que Deus é o servo, né? O gênio da lâmpada, Senhor, porque se o Senhor não fizer, como assim? Por que que eu estou passando por isso? Né? Por que que eu estou passando por isso? Eu sou dizimista fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. Nossa, gente, olha, às vezes a gente pensa que já viu de tudo, mas quando a gente abre a internet, hoje a gente tem acesso, né, a muitas coisas, mas nós devemos guardar o nosso coração também, viu, irmãos? E sempre estar diante do Senhor, orando para orar. Senhor, nos ensine a orar, porque nós somos seres egoístas, né? E devemos tomar cuidado, porque senão nós entramos na presença de Deus, achando que nós temos direito de alguma coisa, né? Então, orem como submissos. Quando Jesus ele ensina a falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus, né, é o nosso maior exemplo de servo, né? Ele veio nos servir, a Bíblia diz. Ele veio nos servir. E quando ele vai orar ali, antes de ir para a cruz, ele fala, seja feita. Pai, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Claro, Jesus não queria passar por aquilo. Era dolorido, né? Mas ele fala, mas se não seja feita a minha vontade, a sua, né? Jesus tomando a posição de servo diante do Pai, porque ele veio para servir a gente. Ele veio para servir. Nós também estamos aqui para servir ao Senhor, né, amados? Então, orem como submissos e servos. Precisamos orar humildemente na presença do Senhor, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Então, quando nós reconhecemos quem Ele é, nós vamos entrar na presença dEle, se prostrando o nosso coração diante dEle. Não apenas o nosso corpo, né? Não apenas dobrando os nossos joelhos, mas dobrando os nossos corações diante dEle. Oramos humildemente. Terceira coisa aqui que nós aprendemos também com o mestre, orem como necessitados de Deus, né? Quando Jesus ele fala assim, olha, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Então, quando nós vamos orar, nós devemos orar como necessitado de Deus. Nunca podemos esquecer que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nunca nos esqueçamos que nós somos dependentes do Senhor. Por isso a oração. Por isso, esse estar com Deus. Por isso, precisamos orar, porque a oração, ela demonstra a dependência de Deus. Nunca deixe os seus talentos, as suas habilidades, fazer você independente de Deus. Por mais tempo que você tenha de crente, por mais habilidade que você tenha naquilo que você faz no seu ministério, seja onde for no seu trabalho, seja onde for, por mais habilidade que você tenha, que você possa entrar na presença do Senhor, reconhecendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso dar-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Não apenas o pão físico, mas o pão espiritual, irmãos. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Então, antes de fazer qualquer coisa, porque senão a gente só faz. A gente até consegue fazer, afinal de contas, nós temos habilidade. A gente até consegue trabalhar, porque afinal de contas, nós temos saúde. Queridos, se nós não tivermos a presença do Senhor, nós só vamos fazer e vamos levando a vida, sim. Não precisamos agir no poder de Deus, seja o que for que nós vamos fazer. Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, antes de qualquer coisa, faça orações e súplica, ore, ore, né? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Antes de qualquer coisa, antes de escolher os apóstolos dele, Jesus, ele passou uma noite em oração. Uma noite, irmãos, uma madrugada inteira em oração para escolher os discípulos dele. Ele é o nosso exemplo, sabe?
Então, quando nós orarmos, ore como necessitado de Deus, né? Somos falhos, somos dependentes do Senhor. Não deixe as suas habilidades te enganar e te levar para longe do seu momento de intimidade com o Senhor. Não deixe, né? Tem até um louvor que fala assim, quero ser como criança, né? Um louvor antigo. Quero ser, quero ser como criança, te amar pelo que és, né? Voltar à inocência e acreditar em ti. Porque lá ele fala assim que às vezes nós somos levados pela vontade de crescer, né? Mas nós temos que viver pela nossa fé no Senhor, né? Debaixo do poder de Deus. E aí a gente vai ver os resultados. Os resultados de quem? Nosso? Não! Os resultados do Espírito Santo, quebrando cadeias, sabe? Abrindo os olhos das pessoas, sabe? Quando nós fomos ministrar para as pessoas, seja na igreja, seja na rua, quando nós vamos cantar, quando nós vamos tocar, quando nós vamos abençoar as crianças com a nossa ministração, nós vamos ver resultados espirituais. Resultado não nosso, mas nós vamos ver resultados é, extraordinários, não apenas ordinário, mas extraordinário, que isso só vem do Espírito Santo, querido. Então, quando orar, ore como necessitado. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, sem ti, as pessoas vão entrar e sair do mesmo jeito, Senhor. Senhor, sem ti, eu posso dar o discipulado, Senhor, de frente para trás, de trás para frente, Senhor, sabe? Mas quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor faz, e toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor seja dado a Ele. Então, Jesus está ensinando, As pessoas que estão vendo? Jesus está ensinando aqui, Faz os rostos ali? É. tem um áudio ligado aí. Então, no versículo 12, então, Jesus ensina, então, quando vocês orar, orem como pecadores. Ele diz, perdoa as nossas ofensas. Nunca se esqueça que você é um pecador. E por mais santidade que buscamos, somos pecadores. Meu Deus! E quanto mais perto do Senhor em oração, mais a luz brilha sobre nós, e mais a gente vê que é pecador. E mais a gente se prostra, e mais a gente busca, e mais a gente chora. Sabe? Quanto mais perto da luz, mais sujeira a gente enxerga. Então, não esqueça, tem muita gente que esqueceu que é pecador, irmão. Só falta a orelhinha na cabeça aqui para ser arrebatado. Somos pecadores, né? Como diz o pastor Fabiano, ele sempre fala, né? Somos pobres, cegos, nus, necessitados do perdão do Senhor, da graça do Senhor. Pecamos os pensamentos. Nossa, nós somos horríveis, nós somos horríveis. Como a gente precisa, né? Então Jesus fala, olha, ore, perdoe, peça perdão pelos seus pecados. Se você tem pecado contra o Senhor, não empurre com a barriga, não deixe de confessar, confesse o seu pecado, porque pecado, ele endurece o coração. E às vezes a pessoa está lá dentro da igreja, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas já está com o coração longe de Deus, endurecido pelo pecado, porque não confessa, porque não ora. Precisamos, irmãos, precisamos estar diante do Senhor, precisamos estar sensíveis ao pecado. Sabe aquele momento que você, às vezes, você falou mal, ou pensou mal, ou agiu com atitude mal, e você sente, depois você fica com aquele peso, aquela coisa ruim. Como é maravilhoso se você continua sentindo isso. Como é maravilhoso, porque hoje em dia as pessoas têm pecado aí e nem sente mais nada, irmãos. Não sente mais nada, não. Sabe por quê? Porque não ora. Não ora, não ora pedindo perdão para Deus. Sabe?
E não é só pedir perdão para Deus. Ah, Senhor, estou aqui, peço perdão pelo meu. Não, dê nome ao pecado. Dê nome, irmão. Dê nome, sabe? O salmista, o Davi, ele fala: Senhor, eu te peço perdão até por aqueles pecados que eu não me lembro, que eu não sei se eu pequei. Porque era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem, era um adorador. Davi era um adorador, adorava a Deus. A presença do Senhor, que ele falava assim: até os pecados que eu não sei que eu pequei, eu te peço perdão, Senhor. Era um homem que se preocupava com o coração do Senhor. Então, confesse, ore, pare tudo nesse ano de 2025 e tenha o seu secreto com Deus. Isso é fundamental, porque é nesse momento que você disciplinou e decidiu parar, é nesse momento que o Espírito Santo vai começar a mostrar a sua feiura. É, quanto mais perto de Deus, mais feio a gente vê que a gente é. Mais humilde a gente se torna na presença do Senhor. É fundamental, irmãos. Viu? É fundamental. Não passa o dia inteiro, aí outro dia de novo. Não, irmãos. Nós somos pecadores. E pecado endurece o nosso coração. Agora, quando você está sensível, quando você está disciplinado, quando você está ali tendo comunhão, intimidade com o Senhor, qualquer coisinha que você faz, assim, que você pecou contra o Senhor, você já fica com aquela coisa assim, ai, aquele incômodo, 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 incomodado, incomodado, enquanto você não parar e ir lá quietar o seu coração na presença do Senhor e confessar, né? E o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo pecado, né? João fala, né? Filhinhos, eu vos escrevo todas essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, confesse, né? E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e de toda injustiça. Como é maravilhoso, né, irmão? E aí você sai dali outra pessoa, você fala: ai, Senhor, obrigado. Ai, obrigado, porque o pecado traz um peso, né? Traz peso. E aí, às vezes, a pessoa está agoniada, angustiada e não sabe por que está. Inquieta, né? E quinta coisa, orem como fracos. Quando vocês forem orar, Jesus fala assim, olha, e não nos deixes cair em tentação. Peça para Deus. Jesus está falando, peça para Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa isso? Quando você for orar, ore. Ore como fracos e carentes de Deus. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Por quê? Porque você reconhece que você é fraco. Você reconhece que você é fraco. Então, quando você ora, Senhor, não me deixe cair em tentação. Tem muita gente caindo em tentação, tem muita gente caindo em laço. E está vivendo a vida, irmãos, como, mas Deus conhece o coração, né? Gente do céu. Tem coisas que a gente vê assim, tem pessoas que a gente vê assim, que a gente fala, meu Deus, mas onde está o temor? Como assim? Que está pregando desse jeito, que está fazendo desse jeito, que está fazendo a obra, está ali, como que nada tivesse acontecendo e está explícito diante dos olhos, né? Esse dia eu estava conversando com a Paula, com o Queco ali, eles falando das coisas do Brasil, né? Da igreja, a gente está aqui, eu falo, meu Deus, que mundo eu estou! Eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei escandalizada, não, né? Porque o ser humano é pecador, mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida de oração, de estarmos diante do Senhor com intimidade para Ele mostrar o nosso coração e nos limpar, a gente vai vivendo assim também, irmãos. Por isso que é importante a gente ter o nosso secreto com Deus, né? É importante. Essas pessoas deixaram de orar, estão famosas, já receberam a plena recompensa deles, que é a curtida dos homens, os elogios dos homens. Mas nós não temos que estar preocupados com os elogios dos homens, se os homens vão achar que eu prego bem, que eu canto bem, que eu sirvo bem. Olha, eu não saio da igreja, eu não tenho que estar preocupada com isso, não. Eu tenho que estar preocupada com o meu coração. Que diante de uma multidão, o Senhor Jesus, ele sabia.
quem acreditava e quem não acreditava. Quem estava realmente ao lado dele. Então, ore como fracos, nunca se esqueça que você é fraco, né? Senhor, livra-me do mal, livra-me da tentação, Senhor. Livra-me, Senhor. Eu sou carente do Senhor, Pai. Quando eu menos espero, eu já estou pensando coisa que não deve. Quando eu menos espero, eu já estou soltando coisa que não deve, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Pai. Nas fábricas, nos lugares, na internet, quando eu menos espero, abre a internet, aparece coisa que não deve, e aí a minha carne vai. Senhor, por isso eu preciso orar. Senhor, me livra do mal, me livra da tentação. Não deixe a sua vida de oração, meu irmão. Não deixe. O Senhor, Ele é a nossa proteção. O Senhor, Ele é o nosso escudo. É o Senhor. É a presença dele em nós, cada vez mais fortalecida, que vai nos incomodar com as coisas ruins, que vai nos dar o discernimento. Opa, isso aqui não, né? Vai nos dar o discernimento, vai nos dar a direção. Opa, não é esse caminho, né? Vai nos dar o discernimento quando o nosso coração está falando mais alto, a inveja, a ambição, sabe? Aí a presença de Deus, por causa da nossa comunhão e intimidade, o Senhor vai falando com a gente. Nós precisamos desesperadamente da voz do Espírito Santo falando dentro de nós, né, irmãos? E é tudo através da oração, meu irmão, da oração, estar com Deus, estar com Deus, esteja com Deus, renove, deixa o Espírito Santo renovar dentro de você, né? Traz de volta isso. Vida de oração não é religiosidade. Religiosidade é coração, sabe, sujo, sem. Jesus nos pede para orar com sinceridade e ter um coração sincero diante das pessoas. Um coração que não se importa com o que as pessoas vão pensar ou vão falar, se vão falar mal, se vão falar bem. O importante é que você tenha o seu secreto com Deus e Deus conhece a sua vida. Deus conhece o seu coração, sabe? E para a gente concluir, para a gente concluir, na oração, o Senhor, ele fala de recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Não somos merecedores, mas temos esse privilégio de poder estar diante do Senhor, orar e ele nos recompensar. Ele nos recompensa. O Pai que está no secreto, ele recompensará. Né? Versículo 6 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu digo para você que é 1000 vezes melhor. Mais mil, mas coloca 1000 nisso. Melhor ter a recompensa de Deus, a recompensa do Pai, do que ter recompensa dos homens. Quem tem vida com Deus, quem tem vida de intimidade com Deus, está com Deus, não fica preocupado com o que as pessoas vão falar ou vão achar. Não. A nossa preocupação é que o reino cresça, que o reino venha, que a presença do Senhor, que o nome do Senhor seja levantado. Isso tudo vem do Espírito Santo. Isso tudo vem de Deus. Então, querida, é maravilhoso saber que mesmo sem merecer, mesmo sendo fracos, né? Mas o Senhor nos adotou como filhos. Isso é maravilhoso. O Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais junto com Cristo. O Senhor nos fez corredeiros juntamente com Ele. O Senhor, Ele tem a presença dEle e o poder dEle para derramar sobre a nossa vida e para operar através de nós. Isso tudo é recompensa. Recompensa de um secreto com Deus. Recompensa de um estar só com Deus. Uma vez eu vi uma história de uma pessoa que foi lá na frente e louvou, um louvor, a coisa mais linda do universo. Aliás, a voz,
a postura, tudo lindo. E depois foi um irmãozinho, louvou o mesmo louvor, na simplicidade. E a presença de Deus começou a operar nos corações. E ó, eu nunca esqueço dessa história, porque o secreto com Deus, o estar com Deus, é que faz a diferença, irmãos. A nossa vida de intimidade com o Senhor. Então, que esse ano de 2025 seja o desejo do nosso coração, do meu coração, sabe? Que seja restaurado esse tempo com o Senhor, de estar com o Senhor e orar como filho, com gratidão no coração. Ele é o nosso Pai, privilégio. Orar como uma adoradora que está preocupada com o coração do Pai, com a vontade do Pai, com o reino do Pai, sabe? Como um fraco, como pecadora, sempre reconhecendo que nós somos, que nós precisamos dele. E nós não podemos deixar. Jesus, ele fala assim, olha, peçam e será dada a vocês. Olha a promessa do Senhor. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta vai ser aberta para vocês. Ele diz assim, se vocês sendo maus, sabe, dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o Pai não vai dar o Espírito Santo para você, a presença, né? E João 15:7, ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Pedirão o que quiserem e será concedido. O nosso Pai, ele é um Pai que nos recompensa. O nosso Pai. Por isso vale a pena, querido. E um dia eu e você estará lá e vamos falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ter uma vida contigo, na tua presença, de comunhão, de intimidade, né? Que você anele cada vez no seu coração. É, querer estar nos braços do Pai. E não tem como. Se você e eu, nós não disciplinarmos a nossa vida de intimidade, de oração, de estarmos com o Senhor. Amém? E é por isso que o diabo, ele luta tanto contra nossas vidas, para nós não orarmos. Ele tenta colocar mentira na nossa mente, que Deus não está te ouvindo, que você não sabe orar. Você é filho. Deus está te ouvindo porque você é filho. E ele é fiel com a palavra dele. Ele disse, se você entrar em secreto e falar com o Pai, Deus te ouve sim. E Deus te ensina. Ah, não sei orar. O Senhor te ensina. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina, irmãos. Ele te ensina. É mentira do diabo que você não sabe orar. Ele te guia. Ele te ensina. Quantas vezes eu entrei num momento de intercessão que a gente tinha toda quinta-feira à tarde lá na igreja. Por muitos anos nós tivemos. E às vezes eu estava lá sozinha, intercedendo, intercedendo. E às vezes eu não queria estar lá, eu estava mal. Mas quando eu chegava lá, o Espírito Santo me tomava em intercessão, que eu ficava, aquilo enchia a minha vida. Você entende? O Espírito Santo tomava a minha vida em intercessão e aquilo enchia a minha vida, porque eu via que não era eu. E o Espírito Santo é maravilhoso, ele habita em nós e ele nos ensina todas as coisas, ele nos guia na verdade, ele nos ensina a orar, assim como Jesus, quando estava na terra, ensinou os discípulos. Quando o discípulo falou, Senhor, me ensina a orar, Jesus ensinou. Né? A oração ficou registrada aqui e hoje ele foi para o céu. Ele disse: eu não vos deixei órfão, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita na igreja. E ele te ensina, ele te ensina. Por isso, não dê ouvido a essa mentira. Eu não sei orar. Ele te ensina a orar. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar ao Senhor, quanto mais você buscar, mais Ele se revela a você. Quanto mais você buscar, mais Ele derrama sobre você. Quanto mais você buscar, mais você precisa buscar. Ele diz, entra no seu quarto, você precisa, eu preciso parar e buscar, eu preciso orar. Nada pode roubar isso de nós, senão nós vamos ficar nanicos espirituais,
né? Como esses dias o pastor lá foi dirigir o culto, falou assim, mas o silêncio era tão grande que ele falou assim, vocês estão como é, raquítico, pastor? Raquítico? É, na hora veio no meu coração, só se for raquítico espiritual. É coisa de pregador, irmão, não pode ouvir nada nem ver nada que já vai querendo montando as pregações, né? Amém? Essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Para nós, que o Senhor ministre aos nossos corações, que você tome a posição. Se você já tem tirado o seu tempo com Deus, continue. Se você já faz tempo que não tem esse tempo de secreto, volte, né? É primordial, primordial. Amém? Quero orar, vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, Pai, o nosso refúgio. O Senhor é o único digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de se prostrar diante de Ti. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque nós pertencemos a Ti. Obrigada porque o Senhor, Pai, nos adotou como filhos. E hoje nós temos livre acesso diante do Senhor, ó Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, ó Pai. E esse não é privilégio apenas para alguns, mas para todos aqueles que se tornaram filhos do Senhor, ó Pai, através de Jesus Cristo, através do sangue. Esse é o privilégio, Pai, que nós temos, todos nós como filhos, de estarmos diante do Senhor pelo novo e vivo caminho, Senhor. E a tua palavra nos diz para nós entrarmos diante do Senhor confiantemente, Senhor, confiantemente, não porque nós somos bons, Senhor, mas é porque o Senhor já nos resgatou e o Senhor já nos limpou e o Senhor, Pai, já nos adotou como filhos e esse privilégio, Pai, é para todos os seus filhos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Pai, nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a orar através do teu Santo Espírito. E eu oro, Pai, clamamos a Ti nessa hora. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a orar. Que no momento que nós estivermos, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, no nosso secreto, meu Deus, o Senhor nos ensine a orar. O Senhor nos ajude, o Senhor nos conduza, porque a Tua presença é real sobre as nossas vidas. E a tua palavra nos diz que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Tu és o nosso guia, o nosso conselheiro, aquele que nos ensina. Senhor, realmente nós, como seres humanos, não sabemos orar como convém. Nós somos egoístas, Senhor. Ó Deus, mas o teu Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, tu és o nosso maior exemplo. Tu és aquele que até hoje está diante do Pai, intercedendo por nós, orando, Senhor. Nos ensina, Senhor, a orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Um ano, Pai, a qual nós iremos, Senhor Deus, estar nos disciplinando, Pai, espiritualmente, para estarmos diante do Senhor em oração, tendo diálogo contigo, tendo comunhão contigo. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. E quando nós estamos diante do Senhor, Pai, no nosso quarto, não é um monólogo, Pai. Não é só nós falando, mas o Senhor também fala com a gente. O Senhor também ministra, leva cada um aqui, Senhor, a lugares a qual ainda nunca foi em ti, ó Pai. Que toda mentira de Satanás, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabemos que o diabo não quer, Senhor Deus, que nós venhamos a orar. O diabo não quer que a tua igreja venha orar, porque diante do Senhor, Pai, diante do Senhor está, Pai, o discernimento espiritual. E diante do Senhor está o poder do Espírito. Diante do Senhor está a vida. Diante do Senhor, Pai. Diante do Senhor está o perdão para todos os nossos pecados, Senhor. É diante do Senhor que está a força, que está a proteção. É diante do Senhor, Pai, que nós vamos ter, Senhor, o discernimento, Pai, para discernir
todas as coisas, Pai, é diante do Senhor, ó Pai, que nós vamos receber o poder. Por isso o diabo luta, Senhor. O diabo luta, Pai, contra a nossa vida de oração, tentando colocar mentira, tentando colocar embaraço, tentando colocar, Senhor, meu Pai, muitas vezes, Senhor Deus, atividades, tantas coisas, Senhor, tantas coisas, mas em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda a ser uma igreja de oração, Pai, uma igreja que tenha comunhão e intimidade contigo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus. Por isso, Pai, nós queremos te clamar nessa hora. Não nos deixe ter uma vida superficial. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida de religiosidade. Não, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, mais de ti, mais da tua presença. E a tua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis. Senhor, meu Pai, quando nós te buscarmos de todo o nosso coração, nos ajuda a te buscar, ajuda meus irmãos a te buscar, vai tirando todo embaraço, Pai, em nome de Jesus, vai tirando toda mentira, toda seta do inimigo, toda religiosidade, todo embaraço, toda barreira, toda distração, meu Deus, toda distração, meu Deus, que em cada relógio, Senhor Deus, de oração que tivermos em nossos lares, possamos ter prazer de estar ali, Pai, diante do Senhor, e que o Senhor conduza cada um através do teu Santo Espírito. Leva-nos, Pai, a ter experiências contigo, meu Deus, porque, Senhor, é a tua presença que nos sustenta, é a tua presença, porque o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro, meu Deus. Que nós, Senhor Deus, antes de qualquer coisa, nós venhamos nos lembrar do Senhor, que o Senhor é quem vai dar direção, o Senhor é quem vai quebrar cadeia, o Senhor é quem vai fazer. Por isso, nos levante de qualquer coisa, está diante do Senhor, ó Pai, e que o Senhor esteja conosco em cada momento, e que no momento, Pai, que estivermos pregando, que estivermos falando do teu evangelho para as vidas, Pai, que estivermos na igreja te servindo também, seja pregando, cantando, tocando, ministrando para a criança, seja o que for que nós fizermos, Senhor, antes de qualquer coisa, nós possamos estar diante do Senhor, buscando o Senhor, ó Pai, e que o teu Santo Espírito seja liberado, e que o teu Santo Espírito, Pai, possa agir e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e a nossa oração e que o nome do Senhor seja glorificado e nos ajuda diante disso tudo, Pai, a guardar o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, sabendo que toda a honra e toda a glória e todo o louvor pertence a Ti. Obrigada, meu Deus, que possamos perseverar na oração. Que esse ano, Senhor Deus, seja um ano, Pai, de vida contigo e que nesse mês de janeiro seja o start, Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, ter esse anelo, Pai, ter, Senhor, esse desejo de estar diante do Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Vai trazendo cura em nome de Jesus, Pai. Eu declaro cura em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora, Pai, que eles recebam do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, que opera na igreja do Senhor. Por isso, vai trazendo cura, Pai. Vai trazendo cura física, cura emocional, espiritual, vai trazendo a unidade de espírito entre nós. Caia por terra tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, que possamos ser uma igreja relevante, Senhor. Ajuda meus irmãos aqui, ó Pai. Desperta, Pai. Se há pecado, Pai, convence do pecado, da justiça e do juízo. Leva aos teus pés e que seja livre no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos agora, Pai, a libertação que vem através do teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida do nosso pastor.
do Kio, da Lília, Pai, cada um que está à frente, Pai, que o Senhor continue sustentando com a tua graça, com o teu amor. Toma a minha vida também, a minha casa, Pai, oramos, clamamos a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Muito obrigada pelo privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, pastor.